Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de conversar mais uma vez, você já viu aqui, com a psicóloga Ingrid Moreira, e vamos falar sobre o impacto das redes sociais na autoestima. Ingrid, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui novamente com a gente. A gente estava falando um pouco aqui, foi há uns 2 anos, né? Que veio aqui, então muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, assim, colaborar com a ideia de construção de saúde mental das pessoas em estratégias, assim, é sempre muito interessante. Muito obrigada. Pois seja realmente muito bem-vinda. Que é um dos pontos, inclusive, que a gente vai falar aqui, é que eu fico muito grato mesmo quando vem um convidado. A gente toda semana traz um novo convidado aqui, porque eu sei que hoje o tempo ele está muito escasso, né? Assim, eu acho que a grande moeda hoje é o tempo, né? E quando a gente está, parece que assim, as atividades são cada vez mais extensas, o tempo parece que vai diminuindo, o dia vai ficando cada vez mais curto e a gente ainda tem que dormir, né, nesse intervalo. E E dormir é aí, importante dormir é nessa bem lógica. importante, né? E a gente tem, aí falta tempo. E quando o convidado vem tirar um tempo ali do seu dia corrido para fazer uma coisa diferente, como é a gravação de podcast, a gente fica muito grato. E com um tema, o Ingrid, que eu achei muito interessante e eu acho que é muito importante para as pessoas que consomem o podcast ouvirem, que é a autoestima, né? O impacto das redes sociais na autoestima. A rede social é algo relativamente novo nesse processo de estar muito acessível, né? A gente tinha, acho que década de 2000 tinha ali o Orkut, né? Tinha, mas era muito no computador. Hoje o celular está na palma da mão, a internet está na palma da mão, então praticamente todo mundo tem acesso à rede social. Então é algo real, não é um futuro, é algo que está acontecendo. E aí vem os impactos disso, né? Vem vamos dizer assim, os efeitos colaterais desse uso que a gente vai conversar aqui. E um deles é problema com autoestima. Mas antes da gente entrar mesmo na questão do impacto da rede social na autoestima, eu queria entender o que é a autoestima, né? Será que as pessoas sabem realmente o que significa autoestima? Normalmente as pessoas associam autoestima a se sentir bem e se Sim. sentir bonito. Hum, Mas a autoestima, ela é configurada em três pilares. A gente, uhum, na verdade, em quatro. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles. hum, O primeiro pilar é o autoconceito. O que é o autoconceito? É o conceito que você tem de você. E como é que se constrói esse conceito de você? Ao longo da sua história. Então, por exemplo, se eu passei no vestibular de primeira, eu crio o conceito para mim mesma que eu sou uma mulher inteligente. hum, Se todos ao meu redor dizem para mim que eu sou uma mulher amável, talvez eu crie para mim o conceito de que eu sou uma mulher amável. Repare que aqui a gente já tem uma quebra de expectativa. A autoestima não deveria ser de dentro para fora. sim. Na verdade, a autoestima se constrói fora e se sustenta dentro. O Hum, que a gente tem fora de nós também é muito importante para desenvolver a nossa autoestima. Portanto, é muito importante que a gente escolha o que nos rodeia para definir a nossa autoestima. Um segundo pilar muito importante é o da autoimagem. Autoimagem é o que a gente vê no espelho. Tá, eu me vi e o que é que a partir disso, como eu me sinto? Essa é a autoestima que costumeiramente as pessoas entendem. O terceiro é da autoeficácia. A autoeficácia é a nossa capacidade de agir, a nossa capacidade de resolver um problema. Poxa, tive um problema financeiro hoje. Não, não se preocupe, amanhã eu trabalho, amanhã eu dou conta. Essa nossa potência de ação é o que a gente chama de autoeficácia. hum, O quarto pilar é o da autoaceitação. Porque às vezes a gente resolve um problema, mas a gente sente culpa porque não resolveu da melhor forma possível. E aí a gente fica se culpando, e a gente nem entendeu o que resolveu um problema. Ou às vezes a gente não conseguiu porque as intempéries ao redor de nós eram tão fortes que a gente não conseguiria e a gente não consegue se perdoar. E isso também contribui para a autoestima. Então esses quatro pilares, eles são divididos didaticamente, mas eles são todos interligados, né? Quando a gente fala do impacto da autoestima na rede social, a rede social ela afeta todos esses quatro pontos, né? hum, Veja, quando a gente pensa em imagem, a imagem, ela hoje é totalmente condicionada ao que a gente vê nas redes sociais. Recentemente eu vi no TikTok hum, um vídeo de uma mulher espetacular.
tomando um banho de chuva e cantando. Não havia nenhum defeito nela. Era inteligência artificial. Ah, sim, sim. E aí, num primeiro momento, eu pensei, nossa, que mulher estonteantemente linda. E eu abri os comentários e tinham várias mulheres se comparando com uma forma que não existe. É, Né? tá isso. Então, a gente tá no nível, acho que tá mudando, ô Ingrid, e eu vou ser bem sincero, eu acho que daqui a uns 100 anos as pessoas vão olhar para a nossa geração e vão dizer assim, nossa, como é que esse povo viveu nessa época? Porque é um período de transição, né? A gente está saindo de uma era analógica para uma era totalmente digital. Eu já ouvi alguns profissionais até falando da geração sanduíche, né? É uma geração que está ali no meio sendo esmagada por duas eras de extrema importância, né? E a gente está meio sem tá sendo empurrado, né, nesse mundo que está vindo. Eu, particularmente, sou de uma época que não tinha, eu acho que todos nessa sala aqui, que não tinha essa internet tão fácil como tem hoje, né, na palma da mão. E hoje a gente é uma coisa assim muito fácil de você ter. A gente vive um mundo realmente analógico. E um dos pontos que a tecnologia trouxe foi essa questão das redes sociais, que é um fato que eu acho muito estranho, porque você aumenta o seu leque de convivência, né? Assim, você consegue ter milhares de pessoas em uma rede social, pessoas que você segue, que você acompanha, pessoas que lhe seguem, pessoas que conversam até com você, que mandam mensagens, que curtem suas postagens. Você tem um convívio, né? Um relacionamento com essas pessoas. Mas as pessoas que estão próximas, elas vão afunilando, né? Aquela fisicamente. Então isso impacta na mente das pessoas esse deslumbramento de tantas pessoas na rede social com a realidade que é o seu público, assim, o seu leque de opções muito Limitado. limitado, né? De pessoas que realmente você vê, né? Assim que você conversa e toca. Tem um antropólogo britânico que pensou no século XX, Dunbar, o nome dele. Uma teoria que diz que o número máximo de pessoas que você consegue estabelecer uma conexão real é 150. Hum. Ele pensa da seguinte maneira: 5 pessoas é o seu núcleo mais íntimo, seu núcleo familiar. 15 pessoas são seus bons amigos, os íntimos. 50 pessoas, os amigos. Os colegas. 150 pessoas é o número de relações possíveis que se pode ter. Hum. Hoje, esse estudo ele é questionado. Contudo, todo mundo está ali na mesma casa de medida. Uhum. Ninguém passa de 200 o número de conexões reais que nós conseguimos estabelecer. Esse número, né, de ter 3, 4, 10 mil pessoas, não é um número concreto e real. Porque Não a gente existe, né? não existe. O que a gente tem ali é uma rede de conexões fragmentadas. E aí, pensando em autoestima, quando a gente pensa em comparação, né, a gente pensa necessariamente em autoestima. Eu vejo você, e aí eu sigo você, e você é muito bom na área fitness. E eu comparo meu corpo com o seu. Mas eu sou uma mulher que gosta de estudar. Então, eu também sigo a PhD em Harvard. Aí você se compara com E aí eu me comparo. Eu pego um fragmento de várias dessas pessoas que eu não tenho um contato real e me comparo com uma estrutura multifacetada inexistente. Eu pego eu faço um Frankenstein de pessoas incríveis, monto um Frankenstein super potente e me comparo com aquilo. Antigamente, você falou sobre como a gente se relacionava, né? Antigamente, quando a gente se comparava com pessoas reais. as pessoas que moram do lado, né? Um primo, alguém. Hoje não, né? Né? Então, assim, fulano comprou um carro, mas você viu que ele não pagou a escola da cicrana? Assim, Você sabia. os pormenores, o que acontecia ali, né? Hoje em dia, não. O que a gente tem é um fragmento da realidade a partir de uma lógica do que quer se expor. E não só disso, mas da validação também. Porque o que significa um like? Um like significa que eu aprovo o que você fez. E aí, a partir do momento que eu coloco uma imagem minha ali e eu não tenho likes o suficiente, eu não tenho aprovação o suficiente. Já impacta. Então, assim, você está deixando um mundo de fantasia impactar na sua vida real. Real. Que eu já vi, rapaz, adolescentes,
eu vi um vídeo uma vez, adolescente que posta uma foto, e aí tem bem pouquinhas curtidas, e aí ela apaga, porque ela se sente mal com aquilo dali, e aí ela é como se ela não tivesse sido aprovada, né? E E aquilo impacta, você vê ela triste, assim, apagando, e ela ansiosa, né, a quantidade de curtidas que vai ter. Isso realmente é muito perigoso. eu vi uma pesquisa Ah, na idade de 15 até 29 anos, ali, idade, começo da adolescência, ah, adolescência e fase adulta, que diz que pessoas que têm excesso de uso de rede social são 45% mais ansiosas. ansiosos, né? Mas Ansiosas. são, aqui no o Brasil, se eu não me engano, ele estava como o segundo país mais ansioso do mundo, e ele é um dos mais que consome mais rede social do mundo também. Então não é coincidência, né? Não é coincidência Não é de nenhuma coincidência. maneira, né? As redes sociais, elas afetam muito a nossa relação com a nossa imagem e com quem nós somos, com o que nós conseguimos construir. Porque se você olha a câmera do seu celular, por exemplo, Hum. você está distorcido ali. A gente tem uma relação direta entre aumento de rinoplastia e uso do celular. Porque você se vê tanto, você está ali naquele lugar de comparação o Ah, tempo todo, que você tem uma afetação direta em intervenções estéticas por causa hum. do Porque filtro. você fica querendo Uhum, ser aquele filtro ali. uhum. Rapaz, eu assisti uma série recentemente, não sei se foi na Netflix ou foi não lembro qual foi o stream. Era Feios o nome. E ele fala justamente isso, que chega uma idade que nessa série eles ficam perfeitos. E a perfeição é o filtro. Aí só que eles fazem uma técnica cirúrgica lá que eles ficam iguais ao que é no filtro. Tanto fisicamente como mentalmente. Eles mudam e a série vai desdobrando lá que mentalmente também eles vão impactando. Mas a gente vai vendo é meio aqui uma sátira de como a gente fica querendo ser aquilo que a gente não pode, porque ninguém é perfeito, né? E aí eles chamam de feios porque os feios são até 15, não é 25 não. Com 15 anos você faz essa cirurgia. E até 15 anos eles são tidos como os feios. São as pessoas que não são as perfeitas, né? E aí eles fazem uma sátira disso, bem interessante. Mas aí, Ingrid, assim, a gente vindo para o mundo, para a prática, assim, para o mundo real, a gente sabe que isso está acontecendo. A gente vê as pessoas mais frágeis, a gente vê pessoas com autoestima realmente mais afetada, a gente enxerga, consegue enxergar, até que a gente mesmo está se deixando impactar por coisas que a gente sabe que não é real. Você olha, você sabe, não é uma coisa assim que está sendo todo mundo enganado. As pessoas, elas sabem, né? Assim que você vê, por exemplo, a vida da Virgínia, né? Que é uma pessoa que está em alta. Fazia tempo que a Virgínia está em alta, né? Mas ela, poxa, ela tem 3 filhos, está desfilando agora nas escolas de samba, tem um namorado que é jogador, não sei o quê. Então é uma vida tão glamurosa, tão perfeita que você diz, não, mas a gente sabe que também tem os problemas, mas a gente só quer enxergar aquilo que está se passando ali. E aí você não consegue lidar com isso. Eu já vi casos de pessoas que dizem assim, não, vou fazer um detox de rede social, ou seja, a pessoa sabe, é como se eu vou pegar meu celular aqui, esconder, não vou ver, vou apagar meu Instagram, né? Eu conheço pessoas que fazem isso, não, vou apagar o Instagram e para eu não ver essas coisas. Então a gente sabe. E como é que a gente lidar então com isso? Se a gente já sabe que isso afeta, mas a gente não consegue sair, porque aí eu me alongo um pouco aqui dizendo isso, que as pessoas estão viciadas. Eu acho que isso é um vício já. As pessoas estão com um vício de rolar a tela, estão com um vício de ver a vida dos outros, estão com um vício de se comparar, estão com um vício de tentar ver coisinhas engraçadas, estão com vícios. Como é que ela sai disso? Como é que ela se afasta disso? Sendo que o celular hoje não é apenas a rede social, é o seu canal de comunicação, é o seu banco, né? É onde você paga as contas, é onde você pede comida, é onde você faz um cálculo, é onde você bota um despertador e também de vez em quando você até liga, né? Dele. Eventualmente, né? Eventualmente ali você liga. E como é que a gente consegue lidar com essa situação? E aí vem a pergunta: e Hum. você existe sem isso? Como você existe no mundo sem o celular? Já Como você era. existe no mundo sem as redes sociais? Porque, bom, antigamente, como era que se davam os casamentos? Os pais arrumavam nas famílias, tô falando década de 20. Uhum. Então a gente teve a Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram
as fábricas, e aí os relacionamentos passaram a se dar também no ambiente de trabalho. Então, Sim. eu comecei a conhecer pessoas, não só mais por arranjos familiares, mas eu conheço pessoas do Uhum. meu trabalho, que são amigos dos meus amigos. Hoje, mais da metade dos vínculos relacionais se dão através das redes Redes sociais. sociais, né? Se eu te tiro disso, portanto, eu te tiro metade das chances de encontrar um amor, É, como isso funciona, né? é. Então, aqui não é uma fala sobre vamos abandonar isso, porque agora é como a gente tem convivido. A vida inteira, durante toda a nossa existência, a gente teve fugas da realidade. É porque parece distante, mas a gente assiste a novela. É. Então, assim, hoje o que a gente tem é uma troca por uma ferramenta que está o tempo todo conosco. Porque a Uhum. novela, ela tinha hora que ela começava e que ela terminava. Sim, Um folhetim, a gente recebia semanalmente. era. A internet está conosco o tempo todo, todo o tempo. E essa é a grande questão. Como é que a gente faz o manejo disso? Porque se a gente pensa hoje, a gente chama as redes sociais de plataforma. Uhum. O que é uma plataforma? É uma superfície horizontal que está. Fala só o microfone mais perto aqui Ok, eu tenho muitas dificuldades com o microfone. pra gente É ouvir. uma, é uma Superfície. superfície horizontal que ela está acima do que está circunscrita a ela. É um palco. É. Uma plataforma nada mais é do que um palco. Uhum. E a gente precisa entender a hora de se colocar e se retirar desse palco, visto que talvez não seja mais possível se retirar completamente, É. né? Então, assim, existem estratégias que a gente pode pensar para viver uma vida mais saudável com as redes sociais. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que rodar o feed, ficar passando ali, é dopamina barata. E o Uhum. que é que significa, portanto, dopamina barata? A gente pensa na dopamina barata como aquilo que vem muito rapidamente para nós. Uhum. Impulsividade está muito relacionada a isso. Prazer, 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 prazer e mais prazer. Mas não é um prazer que consolida em nós. A gente tem estudos, por exemplo, que falam que a relação com as redes sociais deixa o nosso cérebro muito parecido com o cérebro de TDAH. Hum. Um cérebro de TDAH é uma estrutura que já vem formada, não se adquire TDAH. A gente está falando de um mimetismo, de um pareamento, de funcionar parecido. A impulsividade. E o que é essa impulsividade? O que é que a dopamina faz a gente fazer? Veja, se eu tenho que tomar uma decisão, eu quero aqui e eu quero agora. Se eu dissesse para você, olha, a gente pode ir semana que vem para Canoa Quebrada. Mas, se a gente juntar a grana por 3 anos, a gente consegue ir para Tailândia. O que, é que você escolheria? Hum. Entendi. Eu? Uhum. Vamos ir logo pra Canoa Quebrada, 3 anos. Tailândia, talvez. Passar 3 anos sem viajar? Tem que É, pensar. né? É, é de pensar. Eu posso responder depois? É, mas veja bem, Mas você fica. Você quer ir para logo para Canoa Quebrada, mas Tailândia também é uma uhum, coisa, né, a longo prazo, bacana. o tempo, o É, prazer precisa ser logo. é, Talvez o que a rede social tenha feito com a gente tenha sido destruir a nossa capacidade de espera. E impulsividade faz a gente, por exemplo, comprar mais. é. Impulsividade faz a gente jogar joguinho online. Impulsividade é aquele negócio que apareceu aqui, pronto, vou comprar. 70% dos brasileiros já fizeram compra por impulso. E 70% dizem também se arrepender. Porque a gente fica tão viciado na dopamina que a rede social traz pra gente, que isso também afeta, por exemplo, a nossa percepção. Lembra que eu falei sobre autoconceito, o conceito que a gente Uhum. tem de nós? Hum. Imagina que você é um homem, pai de família, e que, viciado na dopamina barata, fez compras impulsivas, comprometeu o cartão. A sua percepção de você, enquanto homem, é de que você já não dá mais conta da casa. O seu autoconceito acabou de se fragilizar. A autoestima vai para lá para E a baixo. autoestima vai lá pra baixo. Vai lá para baixo. Então você vê que a gente constrói toda uma narrativa que a Hum. autoestima não é só me sentir bonito ou feio por causa da rede social, é de repente por causa da rede social, você está comprando por impulso, você está completamente vinculado a uma estética de você que você não acreditava. Que é, a partir de agora eu sou um homem que não honro mais as contas da minha casa. Mas, Índia, eu vou ser bem sincero, eu vi o. Não sei quem foi que eu vi falando, mas eu achei interessante que ele disse que antigamente a gente sentava em casa, chegava em casa, ia descansar. E sentava ali no sofá e descansar. No máximo, ligar uma televisão, ou ler um livro, ou só sentar e descansar. Hoje, para a gente descansar, a gente pega, né? Acho que muita gente faz isso. Chega, se deita, aí vai, né? Pronto, fica ali. Só que
o que está acontecendo? As pessoas, elas estão, depois que ela descansou ali 1 hora, e passa rápido, né? 1 horinha você fica ali no celular. 1 hora que era para você ter descansado, você sai mais cansado. Porque a sua mente, ela ficou trabalhando, né? Ela ficou ali recebendo as doses de dopamina rápidas ali, pá, e ela fica mais cansada. Então, assim, o que está acontecendo, as pessoas esgotadas, né? Porque isso daí também as pessoas estão usando para descansar, para passar o tempo. Ninguém fica mais em fila. As pessoas. Você já viu fila assim? Eu acho interessante. Qualquer fila, tá todo mundo aqui, sabe? Ninguém. Aquelas revistas que tinham antes, né? Eu acho que nem tem mais revista em consultório, porque as pessoas estão sempre aqui. Até no trânsito, você olha para o lado, se tá o sinal, as pessoas aproveitam e pegam. Então, realmente, eu vejo como um vício. Tem um livro acho que é Rebecca Lambert, o nome que é Nação Dopamina. Eu lembro, você falou isso Uhum, aí, eu lembrei justamente isso que ela fala, que é isso, as pessoas elas estão querendo essas. E ela faz uma comparação muito, eu acho fantástica do uso das redes sociais com com vício mesmo, né? Assim, com pessoas que é a mesma tem a mesma característica, as pessoas que usam redes sociais e que são viciadas em outros tipos de substâncias. E aí eu acho que é isso que a gente vem vivendo hoje. Só que, como você falou, não tem como a gente sair. Que até relacionamentos, famílias estão se uhum, formando, né, através de redes sociais. A comunicação está ali na rede social. Aí eu queria saber de você o seguinte, a sua opinião. Você acha que isso tem volta? Tipo, que vai chegar um momento que as pessoas vão entender que isso aqui não está certo. Vamos voltar mais ou menos para o que era antes, para esse convívio cara a cara, olho no olho, e deixar. Por que que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu estou observando em alguns países um movimento de, por exemplo, proibir adolescentes de ter rede social. Não sei qual foi o país, teve um país, acho que foi na Europa, que proibiu até 16 anos. Qual foi? Austrália, não foi? Pronto, Austrália. A Austrália proibiu até 16 anos de ter rede social. E eu acho totalmente válido. Por quê? Porque um adolescente ele está em formação e o adulto já fica complicado, mas por quê? Porque eles observaram que isso está causando um impacto negativo na vida da criança e do adolescente. Eu conversei com uma pediatra aqui, que ela trabalha na UPA, ela disse, Crasso, eu não estou exagerando. Todas as semanas vai uma criança ou adolescente na UPA que tentou tirar a própria vida. Então, assim, não é algo que. Não é apenas. Aí eu vou fugir. Porque a autoestima, ela é o início, acredito, de assim, quando você impacta na autoestima, quando você está com a autoestima baixa, é o início de coisas que desencadeiam assim, muito maiores. E aí você acha que vai ter como a gente voltar? Assim, é como se a gente estivesse numa correnteza e que se a gente não consegue voltar mais, porque a gente está dentro dela. eu acho que tem uma coisa muito geracional acontecendo. Ah, Os jovens, e aí eu estou falando de 18, 19 hum, anos, eles já não usam a internet como nós usamos. hum. Eles já têm mais uma noção de o que é privado do que a nossa geração. Eles já têm perfis com 30 amigos para expor para aqueles 30 amigos. Existe um movimento pendular que acontece de hiperexposição, Hum, redução da exposição. E eu acho que os jovens, a geração que vem depois da nossa, está compreendendo melhor ou encontrando outros lugares, né, para essa exposição. Você começou falando sobre Orkut, né? hum. No Orkut a gente tinha um limite de álbum de 12 fotos. Era, Era. era. Olha só A que... Ingrid entregando a idade aqui. É verdade. É, É, a gente também não tinha a possibilidade de conversa no Orkut. A gente conversava intimamente quando queria conversar, era por depoimento. A gente mandava um um depoimento, scrap. um scrap. Um- Público! Era, Público, isso aqui tá entregando idade, né? um scrap. É, Era a verdade. nossa formação basal é dada na privacidade, né? O base é, nós somos privados. A gente foi fazendo essas exposições, elas eram controladas. Mandava-se cartão postal para dizer, mandava-se É, uma fotinha para dizer que tinha tido um filho. Com o tempo, a gente foi tendo, por exemplo, o Facebook, a gente tinha 12 fotos.
E aí agora a gente faz exposição do que a gente almoçou hoje, né? Verdade. Mas eu penso que isso também tem um recorte geracional. Eu tenho esperança, e talvez isso seja realmente esperança, um desejo, de que as pessoas também elas estão aprendendo a utilizar a rede social. Talvez isso saindo para um outro lugar. Talvez a rede social que a gente conheça, né, esteja já nos seus dias finais e que elas estejam adotando outros lugares, que elas estejam aparecendo em lugares que nós, dada a nossa idade, já não acessemos tanto, que isso esteja se reconfigurando. Então eu acho que a gente tem que aprender porque a gente também não dá mais conta, existe um limite para o sofrimento também, sabe? Mas é o que eu tô dizendo, que em um futuro vai se olhar para essa geração e vai dizer, nossa, como eles sofreram Como eles ali, sofreram. porque mentalmente, mas eu vejo muitos adolescentes é, vivenciando isso, assim, na rede social, é adolescente mesmo, 13, 14, 15 anos, ali no Instagram, por exemplo, no TikTok, né? O TikTok parece que é uma das ferramentas até mais que os adolescentes usam mais, mas eu concordo com isso daí, que eles estão levando para uma coisa mais privada, mas eles ainda têm. E aí vence esse número, como eu falei aqui da pediatra, do aumento de adolescentes com depressão, com ansiedade, com pensamentos suicidas, e eu acho que isso tá impactando. Mas se a gente já sabe, Ingrid, assim, qual é a sua orientação? Chega um paciente lá para conversar com você e diz, olha, a minha porque eu vou conversando aqui, eu vou lembrando de outras conversas. Eu conversei com uma médica aqui que ela disse assim, Craça, a gente está passando por um processo de obesidade mental. Muitas informações, né? Muitas informações que a gente vem recebendo na nossa vida. E aí as pessoas se esgotam, se estressam, né? Aquele estresse. Como é que você alivia a vida dessas pessoas? Porque no final das contas, o que a gente precisa é apenas do básico, né? É assim, é uma coisa, a gente vai, mas a gente precisa só de um tempo para descansar, a gente precisa só de uma companhia para conversar, a gente precisa só de um momento de lazer, a gente precisa só dormir. Às vezes eu converso com um nutricionista, ele explica que a gente tem que comer bem. Eu converso com um cardiologista, ele explica que a gente tem que se movimentar, Ah, né? Então, é tudo muito, tá tudo já, a gente já tem, só que a gente busca algo a mais, parece que a gente não dá, a gente quer algo a mais. Como é que você faz para a pessoa voltar para a essência dela? a gente tem algumas Hum, estratégias. sim. Diga o ouro aí pra gente. A gente... Uma coisa super importante é filtre quem você vê. Porque às vezes você acha que aquela pessoa, ela tá te fazendo bem, mas às Hum. vezes ela tá te colocando num lugar de comparação que não é real e tá te fazendo sofrer. A primeira coisa é, faz uma limpa. Você realmente precisa de 3.000 amigos? Acho que não. Ah, na sua rede Nas suas redes sociais. social. Sim, Primeiro, sim. primeiro passo, faz uma Mas, limpa nas redes sociais. vou até apagar aqui umas pessoas, né? Vamos ver aqui. É porque na prática a maioria daquelas pessoas, você até estabelece um vínculo, mas não é um Uhum. vínculo real, elas nem sentiriam sua falta se Se você você pensar com saísse. carinho, né? É. A segunda coisa é, tenha um hobby. É porque não adianta nada dizer sai da rede social, mas sai da rede social pra fazer o quê? O que você Uhum. vai fazer com esse tempo? O que você Uhum. tem pra fazer com esse tempo? Muitas vezes a gente também esquece que a rede social tira de nós a chance de nós sermos outras coisas. É, cara. E aí, assim, qual foi a última vez que você. Um hobby analógico. Você pode aprender a costurar. A gente costurava antes. Eu É. estudei numa escola de freira que a gente tinha aula de costura. Então, Hum. assim, a gente necessariamente tinha um hobby analógico. Então, assim, Olha, costurar. Você volta, né? No tempo, ou seja, a gente vai, o ser humano vai. Não, e vamos volta, voltar vamos voltar. aqui, não tá E dando certo. Vamos existe. costurar aqui, vamos E, pescar, né? Vamos. existe uma tendência, inclusive, hoje, da sacola analógica, Hum, né? Que é, visto que as pessoas têm sabido que elas já não, estão em profundo sofrimento nas redes sociais, porque elas não contam que elas estão em é. profundo sofrimento na rede social, elas pensam, o que é que eu posso fazer agora por mim? Aí elas criam uma grande sacola com hobbies analógicos para tentar não usar as redes sociais. É claro que não se constrói um hobby assim. Não é só vou colocar tudo aqui dentro de uma sacola e a partir de agora eu não vou Não, usar mais o celular, né? Seria sim. simples demais se fosse assim. Mas assim, pequenas coisas da vida, como escovar os dentes, escovando os dentes e não assistindo um vídeo enquanto você escova os Ah, cara, dentes, como se alimentar, cara, se alimentar assistindo celular, tá sentar terrível. à mesa. É, a E gente tem não o, faz mais isso, né, cara? e tem o poder da criação, né? Eu acho que a nossa geração, ela tá tão em sofrimento, ela tá tão sofrida nessa lógica de rede social, que a gente está Tá, criando nossos filhos diferentes. é. A gente está criando os nossos filhos
para não terem tanto acesso à tela. A gente está criando os nossos filhos para pensar melhor o que é que significa uma rede social, pensar melhor o que é um like, né? É. Então, assim, muitas das vezes as pessoas estão chegando na psicoterapia na infância, embora eu não atenda crianças, eu Uhum. converso com outras psicólogas, eu quero ensinar o meu filho a não ser dependente da rede social como eu sou. Porque o que a gente fala de excesso de rede? Se você passa mais de 3 horas nas redes sociais, a gente está falando que você usa a rede social em excesso. Eu aposto que se eu olhar o celular de todo mundo que tá aqui, todo mundo usou Mais três por horas mais de por 3 dia? horas. Três Por horas por dia? dia. Tem. É mesmo, é? É. E o pior que diz lá, né? O Instagram, ele tem Diz. como dizer. Uma vez eu olhei, eu fiquei impressionado. E isso é Como, suficiente para afetar a sua saúde mental e muito. E afetar a sua autoestima, como você se enxerga. rapaz, eu vou dizer uma coisa, ô Ingrid. Eu acho a rede social, o celular em si, é o rouba-vidas. E eu tive essa impressão, mas eu tava com meu filho no mercantil, a gente foi fazer a compra. Tava cansado, e é um saco, assim, fazer compra já é aquela compra grande e com criança correndo para um lado e para o outro é bem complicado. Aí eu peguei, botei ele no carrinho e dei o celular para ele, né? E aí fui, fiz a compra ele lá no celular. Eu fiz a compra, tudo papapá. E aí terminou. Aí quando eu tava passando o caixa, eu peguei o celular. E aí aí nesse momento, assim, é como se eu estivesse me vendo de fora. E nesse momento eu vi ele ressuscitando. Porque eu tirei o celular, porque enquanto ele tava no celular, ele tava ali. Eu nem ouvi a voz dele, e ele estava ali no mundo que ele se colocou. E aí eu olhei, rapaz, olha o que eu fiz. Se passei meia hora ali fazendo compras, ele passou 20 minutos, meia hora no mercantil. Foram 20 minutos, meia hora que ele deixou de viver. Porque ele não correu, ele não olhou uma coisa, ele não falou comigo, ele não via. Ele deixou de vivenciar a vida mesmo, né? Assim, de presenciar um acontecimento. Eu roubei isso dele. Eu o privei disso. Então, o celular, eu acho, é um rouba-vidas, assim. Aí depois que eu tirei, ele voltou a viver. Aí ele correu, ele ia para um canto, ele começou a me perturbar de novo, mas eu vi ele vivo, né? E eu, como eu vi ele desse jeito, eu vi, acho que às vezes a gente fica assim Faz também. exatamente. A gente fica zumbi. É, Zumbi. É, tem zumbi. uma, tem uma outra estratégia que a gente usa sobre estar presente, é consciente. Porque antes, como eu disse, essas fugas de vida, elas eram mais pontuais. Agora, com o celular, como isso tá o tempo todo, É. a gente tem que ativamente lembrar de tirar isso dos nossos momentos. Uma vez por semana, e aqui é dica de relacionamento saudável, Vai lá, Rocha. eu e meu parceiro, a gente faz um date, né? Hum. E a gente tem uma fala que é: pronto, agora é hora de ser casal que se ama. E ser casal que se ama é parar de usar o celular. Porque quando a gente É pra olhava quê? pro. Tirar o celular? Tirar o celular. Porque Ah, quando a gente olhava pro lado e a gente via o casal jantando com o celular, a gente se perguntava: será que eles se se amam? ama. Aí a gente brinca dizendo Entendi. que agora é a hora de ser casal que se ama. Pra Aham. que quando nos vissem, na verdade, muito embora seja pelo olhar do outro, é pelo nosso, é pela vivência. A partir dali, a gente se interessa um pelo outro, portanto, a gente se ama. É, Né? Então, assim, verdade. hora de ser casal que se ama. Então, assim, são pequenas regras que a gente estabelece, como ter um tempo num jantar a dois, onde você não usa o celular, ou não escovar o dente usando o celular, que Hum. também tira de você esse tempo de tela, que convoca você para a sua vida real. Vida Você, real. você para de se comparar com o mundo aleatório e você olha para a sua própria vida. E talvez, olhando para você mesmo, você como seu próprio referencial, a sua autoestima melhora. Porque o seu lugar de comparação não vai ser o Frankenstein multifacetado, superpotente. Vai Uhum. ser você mesmo ontem. É verdade. Pois é, uma boa dica. É o casal que se ama, né? É. Vamos fazer E uma assim, noite de casal que se ama. e olha, muitas vezes a gente até se policia, mas as redes sociais, elas engolem a gente em momentos tão inesperados. A gente fez uma viagem e a gente não conhecia o lugar. E aí, o que que a gente faz? Vamos olhar nas redes sociais qual restaurante ir. Vamos olhar nas redes sociais Ah, qual lugar visitar. E aí, de repente, você faz a mesma viagem que que a galera tá todo fazendo. mundo fez. De Uhum. repente, você tá só dando check na viagem que a blogueira fez. E É. aí, a gente adotou também como estratégia nas viagens, ao invés de olhar no TikTok, e às vezes a gente olha nas redes sociais o que fazer, o que tá no hype. Olha, porque também a gente Uhum. não tem como sair de dentro dessa bolha, Sim. mas perguntar ao gerente do hotel: ei, onde é que é bom de comer aqui? Porque É. isso te proporciona vivências únicas e não uma vivência artificializada, uma vivência tua. Porque na hora que você se compara, de repente, aquela pessoa fez aquilo num dia que estava sol, você não estava, poxa, mas a foto dela ficou melhor do que a minha. É.
Rapaz, eu nunca me incomodei assim, com a vida dos outros. Eu acho que cada um faz o que quer da vida, não sendo um crime, não me atrapalhando, né? Tudo bem, passa lá. Realmente não me interessa. Já tenho muitos problemas. Mais uma vez eu sentei ali na praça de alimentação do Iguatemi, tinha um rapaz à minha frente, e ele foi tirar uma foto do McDonald's. A gente estava no McDonald's, um sanduíche na mesa. Só que ele estava bem na minha frente. Ele demorou tanto para organizar, porque ele tirava e organizava isso aqui, que eu só pensando, "Ah, a comida tá esfriando, né? Eu me preocupei com aquilo que me incomodou, de coisas que não que normalmente me incomodam, estava na minha frente. E aí vem um outro ponto que eu queria ver com você. Essa montagem que as pessoas estão fazendo da própria vida. Porque, por exemplo, a partir do momento que ele estava montando um cenário de um lanche, não era o lanche dele do jeito que chegou, né? Assim, ele queria montar, dizer o que era. E eu acho que ele estava mais preocupado em dizer que ele estava ali, em mostrar um lanche perfeito, do que propriamente saborear a comida. Até porque eu observei quando ele terminou, para minha alegria, porque eu não estava mais aguentando ver ele, ele montando a foto, eu ia lá e eu, meu amigo, deixa eu tirar a foto para você, eu organizo. Mas eu sei que ele conseguiu, aí ele ficar, porque depois que tirar a foto, ele vai escolher, né? E ele ficava comendo e olhando aqui, eu acho que ele estava editando já para poder postar. Então, ele não sentiu a comida também. Aquilo me incomodou, realmente. Assim, eu perdi um tempo da minha vida olhando a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, mas que me impactou. E aí eu fico pensando, a pessoa faz isso com comida, ela faz isso também com seu relacionamento, ela faz isso também com sua família, ela faz isso no seu trabalho, né? Então, casar, e você vê casais que, poxa, você falou aí do casal que se ama, a gente vê muito casal que se ama nas redes sociais e quando menos espera, eles se separam. É um casal perfeito, você olha na rede social e aí dá um tempo eles se separam. Casal perfeito, dá um tempo o cara mata a mulher. Entendeu? Como já vem acontecendo aí, né? Recentemente teve um caso terrível aí, né? Não quero nem tocar nesse assunto, foi. Mas eles mostravam ali uma família perfeita nas redes sociais. E isso, não para os outros, porque assim, a gente tem que ter um filtro de saber que, poxa, aquilo ali não é a realidade, a gente tem que Uhum. entender isso, para não afetar a nossa autoestima, mas na autoestima deles, na autoestima da pessoa que está fazendo isso. Impacta, porque ela vê, ela passa uma imagem que ela sabe, no fundo, que não é daquele jeito, é um recorte muito bem recortado e editado da vida dela, que não necessariamente está boa. O que é que aquela pessoa tá procurando? Aprovação Aprovação na rede social. dos outros, né? Aquele prazer, ele sai na frente de todos os outros prazeres. Desde que eu tenha likes o suficiente, aquilo me satisfaz. Satisfaz, né? Acontece que, se eu não tenho likes suficientes, aquilo me coloca em profundo sofrimento. Porque eu tenho uma expectativa de publicar aquilo e aquilo me trazer um retorno. De que várias pessoas digam que aprovam aquilo que eu estou publicando. Que aprovem a minha voz. Ora, eu trabalho com redes sociais também, eu falo nas redes sociais, É. você também. Às vezes, aprovar, dar um like ali, significa eu aprovo o que você acabou de me dizer. E Uhum. esse lugar de fragilidade também está em questão aqui. Esse sujeito, se ele não teve 2 likes naquela foto, ele perdeu a alimentação dele. A É. autoestima dele foi pro E beleléu. a minha também, que eu me incomodei com ele. Então, assim, é muito complicado, porque quando a gente fala, né, de aprovação nas redes sociais, a gente está indo num lugar muito, muito profundo. A gente restabeleceu a ordem do que é prazer, né? E olha que comer tá pensando numa pirâmide, que a gente tem uma pirâmide que chama de pirâmide de Maslow, onde a gente fala o que é que o sujeito precisa para ser feliz. Uhum. Aí a gente tem na base da pirâmide comida, segurança, e lá na frente a gente tem reconhecimento. Mas A gente está a gente inverteu invertendo. a lógica da Ah, pirâmide. entendi. E vai cair, então, a pirâmide que era para ser a base está lá em cima. Uhum. Vai. Por isso que tá dando problema, cara. Ah, Ingrid, você tocou num ponto muito importante. Então, Nós estamos invertendo a posição. A gente está, em primeiro, é importante a validação, né? As pessoas gostarem da gente, e a gente está colocando isso como uma base, e realmente isso não tem como se segurar, né? uma hora. Uma hora desaba. Não tem como, cara, não tem como, porque as pessoas elas estão preferindo registrar do que viver aquele momento.
assim, pelo que eu tô observando. Em vez de você viver, realmente viver, porque o momento ele é muito difícil você se preocupar em registrar e viver, Uhum. sabe? Assim, você pode até conseguir, mas assim, não é tão. É como se você tivesse duas coisas aqui, né? E às vezes Duas você obrigações. artificializa isso. Você sabia que uma sacola de luxo, dessas bolsas de luxo, Uhum. Prada, Gucci, você compra por R$ 250? Tô falando de sacola de papel. E eu me perguntei, por que alguém compraria uma sacola de papel de uma bolsa de grife? R$ 250. É pra expor nas redes sociais Ah, que elas têm umas bolsas que elas não têm. Então, assim, eu tô é, artificializando. cara. Eu quero É. ser validada por uma coisa que eu não tenho. As pessoas alugam carros, as pessoas alugam casas para dizer que são delas, as pessoas compram sacola de papel para provar que tem uma coisa que elas não têm, porque essa pirâmide está Eu invertida. vi, eu vi eu não sei se foi aqui ou foi nos Estados Unidos, um cenário. Era tipo um estúdio de gravação, só que o cara tinha no estúdio, ele tinha um jatinho. Não era um jatinho, Eu vi ele, tu também. viu? Ele tinha o interior de um jatinho. Pra pessoa Rapaz, filmar. a pessoa filmar Ah, como se ela estivesse no jatinho, cara. Eu achei isso aqui fantástico. Mas aí tem uma questão também, que é a questão profissional, né? A rede social, diga-se de passagem, hoje é o grande. Tu pegou a época, não sei se vocês pegaram, mas tinha uma coisa chamada lista telefônica. Que você ia procurar um profissional, você procurava na lista telefônica, né, nas páginas amarelas e tal. Hoje é na rede social. A rede social ela é um grande, a gente fala aqui, mas ela é um grande catálogo de profissionais. Mas aí você indo para o lado profissional, né? Você indo para pronto, eu quero mostrar o meu trabalho para as pessoas, né? Então a pessoa vai procurar lá um restaurante, você fala, vamos procurar qual fica o restaurante aqui. As pessoas, antes de até de procurar no Google, elas estão lá no Instagram vendo os comentários, vendo o que é e tal. Eu faço muito isso. Mas quando você sai dessa esfera profissional e vai para a linha pessoal, de mostrar a sua vida pessoal, aí é uma linha realmente muito, é um limite muito complicado. E aí eu queria que você falasse agora para as pessoas que estão fazendo isso, que estão colocando esse, porque eu acho que isso não tem como dar certo a longo prazo. E a autoestima da pessoa vai lá para baixo. Por quê? Porque se ela vê, primeiro, se ela está dependendo de like para poder satisfazer uma coisa que na realidade era para ela estar se satisfazendo ali na hora. Não era para ela estar nem mostrando, né? Eu- é como se você antigamente você tirasse, sei lá, uma foto. E aí você pegava essa foto e saía correndo pela cidade mostrando sua foto para todo mundo. Olha aqui, eu tiro uma foto tomando café aí. Olha aqui eu tomando café, olha aqui eu tomando café, olha aqui eu tomando café. Uma foto mesmo e impressa. fotos que não Que significam eu, nada. O nada. que é que significa uma É. foto de um café? Porque antes a gente. Recentemente eu vi uma foto minha. Hum, E era uma foto no aniversário em que era hora de dar comida para as crianças e eu tinha que continuar tirando foto, porque minha mãe tinha me enfeitado inteira e eu hum. tinha que continuar tirando Ah, foto. você era criança. Isso, era criança, Ah, de certo. 8, 9 anos. E eu lembro exatamente do momento em que minha mãe me obriga a tirar as fotos Hum, e já estão dando salgadinho para as crianças e eu só queria brincar com as crianças. sim. E tem um registro desse momento de eu chorando muito e as crianças assim sentadinhas no chão comendo o salgadinho e eu chorando Porque eu queria estar lá. porque queria estar lá. Isso é um registro. Queria viver, né? Isso é um registro desse momento. É uma foto bonita? Hum, Não, não é. É instagramável? Não, também não. Mas aquilo ali é a minha a história. realidade. Então, se tem uma coisa assim, é quase é quase uma orientação. Oi, você, faça registros da sua vida. Pare de tirar fotos do seu café. Você vai sentir falta disso. Acredite em mim que você vai sentir falta da sua mãe fazendo a comida para você, mesmo que a cozinha esteja completamente bagunçada. Faça isso, você vai querer isso. Acredite em mim. O registro que você diz é na mente, Não, o registro, a fotografia mesmo. o real, O né? real. Porque Entendi. assim, Não montar um não cenário. montar, ao invés de você pegar o prato bonito que a sua mãe fez pra você, fotografa ela na cozinha, suada, fazendo a sua comida. Porque Ah, isso é o registro da tua história. Porque você vai olhar entendi, pra entendi. trás e pensar, isso aqui é o que eu sou, porque o que você é não está naquele prato. O que você é está muito mais próximo da sua mãe Ah, cozinhando pra você. entendi. Isso é um registro, assim. Eu acho que é uma outra lógica que a gente tem que quebrar. Antes a gente fazia registro das coisas. Eu tenho fotos, por exemplo, em lugares icônicos, que sou só eu, sei lá, e a Estátua da Liberdade. Não tem um sujeito ali, mas é só jogo de câmera, porque Ah, aquele lugar estava lotado. Na verdade,
aquilo ali que eu tenho, que é só eu e a estátua, não é de verdade. O que é de verdade é a foto que eu tenho, que tem um montão de gente ali, porque aquilo Entendi. ali é um registro, Uhum. sabe? Eu acho que a ideia que a gente começou a construir nas redes sociais, que a gente tem que ter foto cenário, ela tá tirando de nós a nossa própria vida. Mas é isso, esse é o grande problema, porque acaba com essa foto cenário, você tem que montar. Uhum. Ela não é a realidade ali, ela não é o. E essas fotos, somente essas fotos de álbum, né, que a gente via antigamente, elas têm muito isso. Porque por mais que você juntasse ali, as pessoas para tirar foto, não tinha como ver como a foto ficou. Né? Uhum. Eu sou de uma época que a câmera você tirava Exatamente. e rezar que desse certo, que você Exatamente. tivesse bem. Mas aí você olha hoje, você vê assim, cara, era o que estava Era acontecendo. o que estava acontecendo. Era ali, era um fazendo uma careta, era outro não sei o que, era outro sentado. Então, assim, e isso realmente não existe mais hoje, porque as pessoas não vão postar uma foto que o fulano saiu assim, não. Vamos. E às vezes às vezes não. Na maioria das vezes é dita, né? Bota os filtros e faz aquilo. E e o que é que eu construo sobre mim se eu tenho uma foto editada? O que é que eu construo sobre mim? Porque, assim, pensando essa cena hipotética, minha mãe está cozinhando para mim, dando muito dela ali, se esforçando para me fazer uma boa comida. O que isso diz o meu autoconceito que fortalece a minha autoestima? Eu tenho uma mãe que me ama. Eu tenho uma Ah, mãe sim. que se preocupa comigo. Eu tenho uma mãe que está comigo. E na hora que eu tenho um registro daquele momento, eu reforço a minha autoestima de ser uma pessoa amada. Se eu tenho uma foto de um prato, eu tenho uma foto do quê? Não tem. Mas esse é o problema. Mas as pessoas estão querendo isso, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho eu- assim, eu assisti um filme uma vez, acho que você já deve ter assistido, é o Livro de Eli, com o Denzel Washington. Livro de Eli. Ele se passa, o Eli, que é o Denzel Washington, ele tem um livro, que é a Bíblia, e se passa num mundo pós-apocalíptico. Aconteceu alguma guerra, alguma coisa que, tipo, afetou a camada de ozônio, e aí o sol ele entra mais forte, tanto é que as pessoas, muita gente ficou cega, muita gente morreu, e muita gente vive com óculos, tudo assim, é um cenário bem pré-apocalíptico, pós-apocalíptico. E ele viveu no mundo antes da guerra. E ele leva esse livro, porque é a Bíblia, e meio que vai salvar a humanidade, ele tendo a palavra, né, e tal. E aí tem um vilão do filme, para resumir bastante, que quer esse livro. Ele fica procurando a Bíblia, porque ele sabe que com a Bíblia na mão, ele consegue dominar a massa, né? Consegue dominar as pessoas. Aí se passa nisso, o vilão querendo o livro, o Denzel está com o livro, eu sei que ele acha. Eles se encontram e eles mais velhos, assim, olha que interessante. Nós que somos mais. E tem gente que nasceu depois da guerra, que não viu o mundo como era antes. Eles dizem, nós que somos mais velhos, somos o futuro. Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas que estão aqui não conhecem. Então, nós temos esse conhecimento que eles não têm. Aí eu digo, na realidade, eu me comparo atualmente, nós somos o futuro, porque nós, dessa geração que está vindo, somos os que temos, que sabemos o que está errado. Né? Assim que, não, a gente tem essa noção, como você falou, e mais, a pessoa que nasceu de 2010 para cá, ela não tem. Já nasceu na era do smartphone, ela não tem essa noção de que existia um registro, de que porque a vida dela agora também é instagramável. Desde criança ela vem nascendo, já vem dos pais, no celular, já Eu vem. sei viver no mundo sem celular. Isso, a gente Por mais sabe, difícil que seja, a agora gente a gente sabe, sabe. A gente mas viveu a isso. geração que tá vindo talvez não saiba, porque para eles essa é a realidade. Uhum. Essa é a realidade. Então, o meu temor, na realidade, não é nem com a gente, que a gente, eu acho que a nossa geração já, a gente já Ah, não, tá. eu acredito na gente. Não, a gente vai sofrer até o Ah, fim. é. Nós somos, porque nós sabemos que a realidade não é essa. Então, é a realidade, nós temos o conhecimento. Então, não diz que a ignorância é uma dádiva, porque você não sabe o que acontece, então você não sofre. A gente sabe. Então a gente sofre, porque a gente entende. Não, cara, não dá. É errado você tirar foto do café da manhã, como É. você está falando aí. Mas para a galera que está vindo, por quê? Se eu cresci assim, então não é errado. Então, assim, a gente tem essa noção. E aí, o que eu queria entrar de agora, eu tô falando disso por quê? Porque tem uma outra tecnologia que está entrando agora e que eu Hum. acho que talvez essa, não sei se os psicólogos já estão preparados para isso, que é a inteligência artificial, né? Que daria outro podcast até a gente falando sobre isso. Mas que eu já sei que como ela está em alta, não é mais nossa, Não é a ficção mais, inteligência, né? a IA tá vindo aí, ela É, já ela tá aqui. tá.
Teve uma mulher no Japão que casou com o ChatGPT. Ela casou? Não tô brincando, não. Pode pesquisar aí. Mulher no Japão casa com o ChatGPT. E o governo do Japão autorizou ela casar. Porque o ChatGPT, ele vai conhecendo, né? Você vai conversando com ele vai lhe conhecendo e ela se apaixonou e se casaram. E eu vejo também, paralelo a isso, na China, no Japão, nos Estados Unidos, uma corrida de. Agora que era aquela corrida espacial, agora é a corrida de robôs humanoides, né? Quem faz o melhor robô humanoide e tal. E para juntar um robô humanoide com a inteligência artificial é só questão de pouquíssimo tempo. Não é ficção, é pouco tempo mesmo. É isso que vai acontecer. Então nós vamos pegar esse mundo aonde nós vamos ter robôs humanoides, né? Assim, parecido com humanos, com inteligência artificial, ou seja, pensando assim como a gente, até melhor que a gente. E como é que vai ficar a nossa autoestima em relação a isso? Se nós vamos ter que nos relacionar também, que hoje a gente já se relaciona com a inteligência artificial. E aí como é que a nossa autoestima vai ficar nesse cenário que já é realidade? E aí tem uma coisa Hum, que é o que é real dentro da lógica da inteligência artificial. Porque o que é que eu tenho visto? A inteligência artificial tem sido feita para não desagradar. Ela não entra em conflito com você. hum. Quando você pergunta uma coisa pro GPT, ele raramente, a não ser que você insista, ele vai te contrariar. É. Ele não vai te Ele é bem contrariar. legalzão, Ele é ele é muito legalzão. legal, né? É. Você pode estar errado, ele vai dizer que você está Ele certo. quer que você dê as informações para ele. Vamos, Exatamente. vai, bobão, vai me dando tudo aí. Vamos todas as informações. E É aí, isso que tá acontecendo. se eu crio um adulto, vamos pensar. Essa mulher casou com o chat GPT. Foi. Na realidade, ela casou com ela mesma. É. Na prática, o que o GPT faz é dar a ela o sujeito ideal que Uhum. ela tanto deseja. Então, não existe frustração, não existe conflito, porque é ela com ela. Eu crio um adulto sem frustração nenhuma, eu tenho um adulto de fato? Ou eu tenho uma grande criança que não conseguiu se desenvolver? É uma criação. Não, É. uma grande criança. Então, eu acho que essa conversa ela vai além do que é autoestima, porque a minha autoestima não vai precisar nem sequer ser desenvolvida, porque eu não vou estar em confronto com ninguém, eu não vou estar em contato com ninguém. Eu vou desenvolver o quê? É. Quem é que vai me validar se sou eu o tempo todo comigo mesma? Porque hoje o que a gente tem com as redes sociais é eu em comparação com todas essas pessoas. É. Quando eu tenho uma inteligência artificial e eu coloco aquilo em paralelo comigo, sou eu comigo mesma o tempo inteiro. E eu comigo mesma me reforçando. E o que eu vou ter ali é um É. declínio de mim mesma. Eu não vou nem me desenvolver como pessoa. Porque nem sempre a comparação é uma coisa ruim. Eu digo que a comparação não é uma coisa ruim quando eu pego, assim, esses Frankenstein multifacetado, super potente. Mas se eu olho pra você, você é meu coleguinha, e você tá estudando e eu tô estudando menos, talvez faça sentido pra mim estudar um pouco mais, Uhum. talvez isso me mobilize como Sim, sujeito, porque eu sim. tô em contato com o outro. A gente existe em contato com o outro. Agora, se eu estou numa relação com IA, que na verdade é comigo mesma, eu me desenvolvo como? Não, não se desenvolve, né? Se desenvolve. E aí vem um problema. Por isso que eu perguntei assim, o que é que vocês estão esperando para o futuro, que já é um presente, de pessoas que vão se afastando de. Porque o problema da tecnologia, ela sempre veio para tirar o ser humano de fazer algo. Já prestou atenção? Ah, vamos criar uma máquina de lavar, porque a gente não quer mais esfregar roupa, pronto. Então as pessoas não esfregam mais roupa, ela bota dentro da máquina. Não, vamos. Antes eu andava 100 quilômetros, eu ia a cavalo, mas a cavalo está demorando, vamos de carro. Vamos criar um carro, né? Ah, eu quero ir para outro continente, vamos criar um avião? Então, criar um avião. Então, assim, o ser humano, ele vai, sempre que chega uma tecnologia, aposenta alguma coisa. Os carros aposentaram as charretes. Os aviões intercontinentais, eles aposentaram aqueles grandes navios, né, como o Titanic, daquela época e tal. É, a máquina de lavar vai aposentando algumas coisas. A luz elétrica aposentou as lamparinas, né? Você vai aposentando. Aí o que é que a tecnologia está fazendo hoje? Ela está fazendo a gente. Existe uma tecnologia Uhum. que pensa pela gente. Se ela pensa pela gente, o que é que ela vai aposentar? A nossa capacidade de pensar. E aqui a gente tem uma diferença significativa, e são duas problemáticas, mas são problemáticas que caminham em lugares um pouco diferentes. Veja bem, na minha casa tem uma panela que faz arroz. Hum, É só colocar o arroz, ela faz o arroz, certo? Eu tenho ali um problema resolvido com a máquina. Aí eu abri a minha rede social e eu vi 3 vídeos diferentes de pessoas me dizendo que eu estou fazendo arroz errado.
Você fez arroz errado a vida inteira. Veja como fazer arroz do jeito certo, né? Especialistas em Especialistas arroz. em fazer arroz. Ave Maria. Então aqui, eu tenho uma rede social que o tempo todo me diz o que fazer, porque eu não sei mais fazer feijão, eu não sei mais fazer arroz, eu não sei mais lavar roupa, eu não sei mais nada. Tem sempre um grande especialista me ensinando a fazer alguma coisa que eu não sei fazer muito bem. Enquanto as máquinas, as inteligências, fazem por nós e resolvem completamente os nossos problemas, as redes sociais, nesse lugar de comparação, dizem o tempo todo que a gente está fazendo errado. E não é porque a máquina está fazendo para a gente que está melhorando, não. Porque, assim, tirar toda a nossa autonomia de fazer também é uma problemática, Claro, é né? Só são total. problemáticas que caminham em lugares diferentes. Não, eu não sei que doença é essa do ser humano de deixar de ser útil. A gente não quer mais ser útil para nada, a gente não quer mais fazer nada. Não pode mais. Não, a gente não pode mais cortar lenha, vamos fazer o fogão, aí faz o fogão. Não, a gente não pode mais pegar água no poço, vamos fazer a rede hidráulica. Tá certo. Ah, Carlos, mas você está dizendo que a gente tem que fazer trabalho braçal? Não, mas se a gente não fizer alguma coisa, para que a gente vai servir? Aí agora a tecnologia quer que a gente pare de pensar. Chegou nesse ponto, a gente não pode mais pensar. Antigamente, fazer um texto, o que diferenciava um escritor de um outro era a capacidade de criação. Eu sempre gostei de escrever texto, de fazer poesia. Cara, eu botei uma ideia no chat GPT, ele escreveu melhor que eu. Para que eu vou escrever? Em um segundo. Porque quando você vai escrever, você pensa, você tem uma ideia, você escreve uma coisa, aí você apaga, você vai. Poesia é mais elaborada ainda, que você tem que fazer as rimas, aquilo tem que fazer sentido. Você quer impactar alguém com aquela mensagem. Aí eu Aí, acabei de tirar de você o autoconceito de que você escreve muito bem, porque a máquina escreve melhor, escreve melhor. né? Eu parei de escrever, faz tempo que eu não posto nada de escrito no meu no Instagram. Eu escrevia texto, blá, blá, blá. Se você olhar meu Instagram assim, há uns 3, 4 anos atrás, é cheio de texto, porque eu gostava. Só que aí eu fui, algum tempo atrás, eu fui fazer, eu tive uma ideia. Rapaz, eu vou botar aqui no chat GPT. Ver se... Aí botei. Cara, o cara fez ali bem rápido e bom, sabe? Assim, eu Aí eu saio não da ideia precisa do mais. Não o precisa. Crasso que escrevia muito bem poesias e textos. O conceito que você tinha de você mesmo é Já fragilizado era. pela ideia de o GPT faz melhor que eu. Faz melhor que eu. Para que eu vou pensar agora? Me diz aí. Roteiros de filmes sendo feitos pela inteligência artificial. Então, está tirando do ser humano aquilo que nós temos, que é o grande diferencial de tudo, que é a nossa criatividade, nosso poder de criar, nosso poder de evoluir, nosso poder de pensar. Assim, a gente pensou tanto para criar uma tecnologia que tira a nossa capacidade de pensar. E lembra que eu falei lá no começo que tem um dos pilares da autoestima, que é a sua capacidade de realizar? Sim. Aí, cadê? E aí, se eu tenho uma máquina que está fazendo o tempo todo isso por mim, eu Ah. realizo o quê? O Elon Musk falou que o Elon Musk, ele disse, assim, rapaz, o grande problema do futuro é o que é que as pessoas vão fazer. É o grande gargalo, o que é que as pessoas vão fazer? O que é? Vai ter bilhões de pessoas no mundo que não vão ter o que fazer, porque a máquina, ela vai estar fazendo. Assim, não, ela, não é e eu não estou falando dessa questão de trabalho, milhares de pessoas vão perder emprego, não estou falando só disso, não. Falando de De propósito. propósito Eu de sou vida. psicóloga. É. Quando chega um sujeito na minha clínica que ele pode ter dinheiro, ele pode ter estabilidade, ele pode ter tudo e ele não tem o que fazer, ele não tem propósito, ele está em sofrimento psíquico. É. Um ser humano que não tem propósito, ele está falido dentro dele mesmo. Ele pode ter uma herança, ele pode ter uma família perfeita. Não Ele tem. ele acorda para quê? A pergunta é: você É. acorda todos os dias para fazer o É quê? aquela música, né? Você tem fome de quê, né? Exato. Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. Então, assim, o ser humano, se você vive, você acorda, eu acordo, aí eu tenho 3 refeições por dia, aí eu pego um solzinho, aí eu tenho um local para dormir, pronto. Você não precisa fazer nada de trabalho. Mas sabe o que chama isso? Prisão. É na prisão que você faz isso. Você tem 3 refeições por dia, você tem um horário de pegar só e você tá onde dormir. Então, assim, a grande pena que a sociedade, assim, uma pessoa faz uma coisa errada, ela tem uma punição, que é ser preso. A gente está indo para isso, porque a gente vai acabar acordando, não tendo atividades para fazer, porque a máquina vai estar fazendo tudo, porque não pode, o ser humano não pode mais fazer nada, porque a inteligência, o robô vai fazer, estão criando um humano. A galera tá criando um ser humano para ele fazer aquilo que o ser humano já faz. Mas para que criar se a gente já faz? Então, realmente, a gente já está se direcionando para o final aqui da nossa conversa. Eu acho que quando se fala de autoestima, eu acho que a autoestima é o início de muitas
quando você impacta, sua autoestima vai impactando em muitas coisas na sua vida. E a gente vive no mundo hoje, eu acho que muito desafiador. Eu acho que a gente conversou há 2 anos atrás, o mundo estava totalmente diferente do que está hoje. Tá ou não Totalmente. tá? Tava totalmente Né? diferente. E assim, é pensar uma coisa muito importante. Você não pode deixar que a rede social tire de você a sua capacidade de se sentir bonito, mesmo com os filtros, mesmo com a inteligência artificial, É, mesmo com a câmera distorcendo você. mas é difícil, cara. Você precisa de um filtro para você sem filtro acaba Mas, sua vida. mas ao mesmo tempo, se você depende desse lugar, você já está muito vulnerável. Você também não pode deixar que a rede social tire a sua capacidade de se sentir capaz de realizar. Porque quando a gente vê a blogueira que acorda 5 da manhã e já fez 7 atividades e você não fez, você sente que você também não tem tanta capacidade de É, realizar assim, verdade. né? Você Uhum, também não pode deixar que a rede social te faça se sentir muito culpada porque você tem 30 anos e ainda não tem a sua vida perfeita. uhum, Você não pode deixar que a rede social tire de você o conceito da mãe que cozinha para você e que te ama por isso, porque você tirou a foto de um prato. É só importante dizer que existe uma coisa mais importante do que aquele like que te valida na rede social. É a tua vida, a tua construção do que tu é. A autoestima não é só, ai, acordei bonita hoje. A autoestima é você ser capaz de fazer. E não ter autoestima tira de você a potência de existir no tempo, na vida. E se você não existe, novamente o que você é. Entrega para as máquinas, então, porque não tem o que fazer. Eu- Esse é para você, é isso que eu venho bem temeroso, porque as pessoas estão perdendo sua autoestima sem saber, diga-se de passagem. As pessoas, porque a gente vê pessoas frágeis. Eu falei que há 2 anos a gente conversou e o mundo está totalmente diferente do que aquela época que a gente conversou, e daqui a 2 anos, você imagina como é que vai estar, né? Com a rapidez que isso vem mudando. Então, assim, a gente está finalizando aqui, e não sei se existe uma fórmula concreta de como a pessoa seguir e para tentar conviver nesse mundo tão complicado, porque é um mundo que ao mesmo tempo lhe dá, facilita muito a sua vida, porque se a gente comparar a nossa vida de hoje Nossa, sim. com a vida de 20, 30 anos atrás, é bem diferente. Antigamente a gente escrevia carta para poder, hoje a gente passa o e-mail, a gente não passa mais nem e-mail, a gente manda um WhatsApp e já resolve o problema ali na hora. Ou seja, a gente vai. Existia fax, você lembra do fax? Passava de um canto para o outro aqui e tal. Cheque. Cheque, as pessoas pagavam com cheque pré-datado. Vou pagar aqui 3 cheques pré-datados. Peguei essa época de pagar com cheque pré-datado. Meu pai me Existia isso. obrigava a preencher os cheques para ele. Cheques, né? Existia. Hoje, nem em banco você vai mais. Tudo ali no aplicativo. Você faz um Pix, você faz uma coisa. Então, assim, a vida você vem observando que ela está realmente muito mais fácil, mas parece que viver está mais difícil. Ao mesmo tempo, assim, eu sei que a gente já está indo para o fim, mas Não, pode ficar à vontade. é só importante dizer que a gente não tem como não utilizar mais dessas ferramentas que facilitam a nossa vida. Mas a gente só tem que lembrar que a gente tem que manter o botão de desligar. Hum, Eu acho que a gente começou a se perder quando a gente deixou passar que isso é um palco, que a gente não tem que performar o tempo inteiro, que não tem que estar nesse espaço o tempo inteiro, que existe vida para além da vida virtual, que existe vida para além do que a gente diz ser vida, diz ser o que é beleza. Existe beleza fora, no offline. E eu acho que é isso, assim, não é um convite a sair desse lugar, porque como eu disse, é nesse lugar que as relações acontecem, é nesse lugar que você vê a festinha que vai ter com os amigos, é nesse sim. lugar que você manda um meme e mantém uma vinculação com um amigo. Esse lugar vai existir. A minha proposta aqui não é lutar contra ele. É só dar novamente para você o poder de entender que não é isso que controla você. É você que deveria controlar isto. É. Né? Parece um grande absurdo colocar Uhum. isso nesses termos, mas é tão real. Este é um palco e você deveria conseguir se retirar dele quando você quisesse. Você não deveria ser refém dele. É, pois é, eu ia pedir para você deixar uma mensagem, e aí justamente essa mensagem, você não ser refém, a gente usar as redes sociais, não deixar que as redes sociais use a gente, né? Até É, porque é a rede social que vai entregar isso aqui para as pessoas, e eu espero que as exatamente. pessoas vejam, né? É, Isso aqui não é contra esse processo, porque desde que você filtre bem, e aqui vai uma outra dica, escolha bem o que você está vendo. hum, Porque às vezes, sem querer, você consome uma vida que não é real. Gente que tá
num jatinho figurativo, né? Que é só cinematográfico, É. e você acreditando que essa pessoa tem um jatinho de verdade. Porque aí tem outro problema hoje que são os algoritmos, né? Então, até aquilo que você demora um pouquinho vendo, o algoritmo entende, vixe, ele tá gostando. Então, fica passando mais para você. Até nisso você tem que se preocupar. Você tem que colocar assim, realmente consumir aquilo que lhe deixa bem, não aquilo que vai lhe deixar mal. E é justamente isso. A gente não é contra a tecnologia, só que quando a gente sabe usá-la, né? Agora, quando ela começa a usar a gente, tem alguma coisa errada. É, e Tem alguma coisa bastante errada. E assim, eu penso que seus filhos vão ser mais educados para usar essa tecnologia. A gente ansiou de tal maneira que a gente não foi tendo controle, né? Nossos pais não ensinaram a gente a usar o Não celular, sabiam, né? não É, sabia. A gente estava feliz, porque antes a gente tinha uma internet de escada e agora a gente tinha internet sem precisar se preocupar com é. isso. Então a gente foi ficando feliz, considerando como ganho, como ganho, como ganho. E eu sei que é muito difícil redimensionar isso na nossa vida, mas ou a gente faz isso, ou isso vai engolir a gente a ponto de a gente nem ser mais nós mesmos. É bom você falar isso, porque foi o que aconteceu mesmo. A gente pegou uma época que não tinha nem internet, né? Quando tinha a discada, né? Ainda. Nossa, esse programa tá entregando muito a nossa idade, É, assim, velho, bicho. definitivamente. Eu já sou um velho, a Ingrid tá se entregando aí, né? Já tá se entregando, mas é isso. E aí, é isso, Ingrid. Pois muito obrigado, viu? Eu que agradeço Por sempre mais que uma vocês vez. convidarem, estarei A aqui. gente, é incrível, todo podcast que eu faço aqui, rapaz, tudo que eu converso, é, é uma, me confirma mais que o que a gente procura já tá na gente, sabe? Não é muito, não é clichê não isso aqui, mas já tá. A vida perfeita a gente já tem, a gente tá maquiando ela, não sei por quê, mas assim, a gente tem, eu vi uma história que eu achei interessante, analisar aqui com ela, que o que é uma vida perfeita, o que é uma pessoa pobre, né? O que é uma pessoa pobre? Acho que você já ouviu que é dizer assim, não, uma pessoa pobre é uma pessoa que tem só uma cabaninha na beira de um lago e fica pescando ali para sobreviver, né? Todo dia vai pescar para fazer o seu peixe sobreviver. Pessoa que não teve muito expectativa de vida, né? E uma que é uma pessoa bem-sucedida. Ah, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que passou a vida estudando, depois já fez faculdade, depois foi para o mercado de trabalho, trabalhou 12, 13, 14, 15 horas por dia, deixou de ver a família, teve que passar por cima de muita gente, teve que ir contra os seus princípios para poder crescer e ganhar dinheiro, ter bastante dinheiro para um dia ela ter dinheiro para comprar uma casinha do lado de um lago e pescar, né? Então, É, assim, a contradição, aquilo que a pessoa que tem bem-sucedida, um dia ela conseguiu ter uma casinha na beira do lago para poder descansar, enquanto a pessoa pobre já vive Ô, isso. gente, e é isso, assim. Vivam os sonhos de vocês de verdade. Não deixem que as redes sociais façam com que vocês acreditem que o sonho de vocês é diferente do que de fato ele é, só porque você viu aquilo repetidas e repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes. Eu sei que a estratégia de repetir faz você acreditar que aquilo é o certo, que aquilo é o ideal, que aquilo é o que vai te fazer feliz, mas se conecta contigo e entende o que é de fato o teu sonho. A rede social distorce o que é para você de fato. Verdade, distorce mesmo. Pois, Ingrid, muito obrigado, viu? É isso. Espero que quem nos acompanhou até aqui, pelo menos tenha, a gente já tem essa noção, mas pelo menos reforce, que a gente realmente tem que saber usar, tem que dosar, tem que se organizar de uma forma aí para viver de uma maneira mais saudável, né? Que eu tô achando o pessoal bem maluquinho, sabe? A vida tá um pouco complicada, E a mas terapia é o espaço também para a gente é regular isso. esse lugar, né? Porque eu acho que a gente esquece, mas a terapia, ela não serve só para dar conta da ansiedade, mesmo que as redes sociais provoquem Uhum. lugares de ansiedade, mas para a gente se entender melhor. Porque na hora que eu entendo o que é o meu propósito, o que é o meu sonho, o que é meu, talvez eu consuma menos aquela blogueira que me diz o que fazer. Com certeza. Pois é, isso, Ingrid, muito Eu que obrigado mesmo. agradeço. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Tá precisando, procure a Ingrid também, conversar. Mas se a gente conversou aqui foi bacana, imagine conversar com ela lá no consultório dela, né, para você. E aquela coisa, como você falou, na terapia, para você se organizar mentalmente. A Ingrid está lá para lhe ajudar. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol.
o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.